بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. O título da palestra está como súplicas selecionadas no Alcorão. O que eu entendi de súplicas selecionadas são súplicas específicas que estão mencionadas ou no Alcorão ou na Sunna. Por exemplo, uma das súplicas do Alcorão, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Essa súplica que a pessoa pede o bem dessa vida e da outra e que Allah o livre do castigo do fogo do inferno. Só que as súplicas selecionadas ou súplicas específicas que estão no Alcorão ou na Sunna, poucas pessoas têm memorizado. Até dos árabes, poucas pessoas que têm todas essas súplicas ou boa parte dessas súplicas memorizadas. Então eu escolhi falar sobre aquilo que eu julgo como mais importante sobre o assunto do duá, sobre o assunto da súplica, que é pedir para Deus, e falar sobre alguns pontos que eu entendo que são mais importantes em relação ao duá nesse momento e a ligação entre o duá e o mês do jejum, o mês do Ramadã. A palavra duá, que são as súplicas, que é pedir para Deus, é uma adoração a Allah, louvado seja. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Ad-du'a huwa al-ibada". Ele diz que a súplica é uma adoração, sem dúvida. Você pedir para Deus é uma adoração. E é uma adoração que só pode ser feita para Allah. Ou seja, se alguém pedir para qualquer outra criação, qualquer outra criatura, ou para qualquer pessoa, ou para qualquer anjo, ou para qualquer profeta, pedir acreditando que essa pessoa pode te atender, essa pessoa é descrente. Ela não é muçulmana. Então, ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a é uma adoração que só pode ser feita para Deus. A pessoa só pode pedir para Deus. E Allah, louvado seja, criou toda a criação. Allah criou toda a criação e fez essa criação depender dele. Ou seja, as criaturas, as pessoas dependem de Deus, de Allah para tudo. Allah criou os animais dependendo dele. Allah criou o ser humano e faz parte da essência do ser humano precisar de Deus, até a hora da sua morte. Não pensa que se você pedir alguma coisa e se for resolvido alguma coisa na sua vida, você vai deixar de necessitar de Allah. Agora, depois da reza, tinha um senhor de mais de 70 anos com a mão levantada pedindo. Agora, depois da oração mesmo. Então, o ser humano nunca ele deixa, até a hora da sua morte, você não vai deixar de precisar de Allah, louvado seja, nunca. Tudo depende de Allah, todas as criaturas dependem de Allah. Para o céu não cair na terra e não acontecer uma destruição agora, depende de quem? De Allah. Todas as criações, tudo que existe depende de Deus. Os seus passos, a sua decisão, se você vai tomar uma decisão certa ou errada, hoje, amanhã, tudo isso depende de Deus, não depende de você, jamais. O que tem na sua mão, porque está decretado, a sua vida está decretada por Allah, o que tem na sua mão é a súplica. E tentar fazer os motivos e os meios que Allah te deu. A súplica, e você só vai conseguir fazer os motivos e os meios que Allah permitir, só. Mais nada. Então, a du'a, que é a súplica, só pode ser feita para Allah e Ele é o único que pode te atender. A súplica, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele diz no Coran que Ele atende a súplica daquela pessoa que pede. A súplica, se a pessoa levantar a mão e fazer pedido, suplicar e pedir para Allah, louvado seja, disse no Coran que Ele atende. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. E Allah, louvado seja, Ele fala sobre aquelas pessoas que estão passando em extrema necessidade, estão passando muita necessidade. Allah diz que atende a súplica deles, mesmo que eles não sejam muçulmanos. Mesmo que eles não sejam muçulmanos, mesmo se for uma pessoa descrente, desobediente a Deus, não significa que Deus aceita ele ou gosta dele ou que ele vai para o paraíso. Não, o descrente não vai para o paraíso, jamais. Porém, Allah, louvado seja, aceita a súplica da pessoa que está passando em extrema necessidade. Allah, louvado seja, disse, Surat An-Naml, no capítulo das formigas, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Allah, louvado seja, diz que Ele atende a súplica daquele que está passando muita necessidade. Todos os sábios que eu ouvi explicando esse versículo
Eles falam, ele atende a súplica de qualquer pessoa que está passando em extrema necessidade, se ele fazer a súplica como uma pessoa necessitada realmente. Por isso, eu já ouvi alguns sábios, quando algumas pessoas vão reclamar para eles, ou vão pedir ajuda para eles, ou falar de alguma situação que eles estão passando, eu já ouvi algum desses sábios, ou alguns desses sheiks falando para essas pessoas, ele falou, tá vendo essa forma que você está falando comigo? Às vezes a pessoa começa a desabafar, ou reclamar da situação dele, às vezes a pessoa fala dos problemas que ele está passando e começa a chorar. O sheik fala, eu já ouvi sheiks falando, desse mesmo jeito que você está falando comigo, vai lá e pede para Deus. Dessa mesma forma que você está vindo desabafar e falar comigo, vai lá e reclama para Allah, louvado seja, dessa mesma forma. Com voz baixa, com humilhação para Allah, louvado seja, e ele vai te atender. É importante a pessoa entender e perceber e tentar obter uma resposta. Allah, louvado seja, ele diz que atende o dua. Porém, tem pessoas que Allah atende o dua imediatamente. Ou se ela pedir para Deus algumas vezes, ele já vê o resultado daquilo que ele pediu. E tem pessoas que pede para Deus e ele o quê? Não vê resultado nenhum, não vê nada, absolutamente não acontece nada, não muda nada. Ele pede para Deus e não tem nada. E Allah, louvado seja, diz que atende o dua. Allah diz que atende o dua, que ele atende a súplica, que aquilo que você pedir, ele atende você. Então, o que acontece? Primeira coisa, irmãos, a pessoa que está passando em extrema necessidade, como a gente falou, que está passando muita dificuldade, muita necessidade, e levantar a mão para Deus, Allah atende ele. Existem casos de pessoas, pode ser que não seja extrema necessidade, que pede para Deus muitas coisas, só que não vê resultado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele cita num relato que Allah diz que quando Allah gosta da pessoa, ele atende a súplica dela. Se ela pedir, Allah atende a súplica dela. O hadith é autêntico. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Até que na continuação do hadith, Allah diz وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ. Quando Allah gosta de uma pessoa, se ele pedir, essa pessoa pedir alguma coisa, Allah atende aquilo que ele está pedindo. Então, se uma pessoa pede e não tem nada, ela não vê resultado, tem alguma coisa errada, e essa pessoa vai ter que pedir para Deus, como um necessitado, como uma pessoa se humilhando para Deus, pedir para Deus mostrar para ele o que é que está acontecendo. Qual que é o problema, qual que é o erro, por que eu não estou sendo atendido? Tem alguma coisa errada na pessoa. E para essa pessoa entender e descobrir, e ficar claro para ela qual que é o problema, o único caminho é Allah. Pedir para Deus como necessitado. Fala, Allah, se o Senhor não quer me atender, se o Senhor não quer atender a minha súplica, por alguma coisa que eu tenho de errado, ou porque o meu dinheiro, o meu sustento é ilícito, pode ter esse motivo ou outros motivos, como foi citado no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, tem vários motivos que impedem a súplica de ser aceita. Aí a pessoa tem que pedir para Deus como o quê? Como um necessitado, uma pessoa que está passando em extrema necessidade. Hudayfa, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que sabia muitas das coisas que iriam acontecer nos dias de hoje, como o profeta sallallahu alaihi wasallam contou para ele muitos segredos que Allah mostrou para ele. Ele diz, vai ter uma época que só vai se salvar aquela pessoa que suplicar a Deus como uma pessoa que está se afogando. Vai chegar um tempo, Hudayfa diz, que só vai se salvar aquela pessoa que pedir para Deus como se ele estivesse se afogando. A pessoa que está se afogando num rio ou numa piscina, como que ele fala? Socorro, ele levanta a mão, começa a tentar gritar como um desesperado, pedindo ajuda. E nessa época, realmente só vai se salvar do caminho da descrença, e do caminho do desvio, e dos caminhos errados, aquela pessoa que suplicar para Deus e se humilhar para Deus. Por quê, irmãos? Porque o Islã e o caminho certo e a senda reta não é uma coisa barata, uma coisa... Tem gente que entende que o Islã precisa de mim, o Islã precisa que eu esteja seguindo, Deus precisa de mim, a da'wa precisa de mim, a divulgação precisa de mim. Não, a divulgação não precisa de você, nem de nenhum sheik, nem de ninguém, de nós, ninguém. O Islã não precisa de ninguém, não precisa de você. O Islã não precisa de nenhum divulgador que está divulgando. O Islã é a religião de Deus que vai obter a vitória, cedo ou tarde. No mundo inteiro, isso aqui vai ficar claro para as pessoas.
Isso vai ficar claro para as pessoas cedo ou tarde. O Islã é a religião de Allah. Uma vez eu ouvi um sheikh, um irmão falando, ele falou uma palavra, em árabe ele falou, Al-Islam qitar sayasil sayasil. Walakin kayfa nadkhulu fi hadha al-qitar? Esse sheikh, ele estudou na Arábia Saudita comigo, ele falou, o Islã é um trem que vai chegar ao seu destino. Porém, Allah quer que passe essas situações, tudo que está passando no mundo, para testar as pessoas. Esse trem vai chegar ao destino. Porém, é como a gente entrar e se encaixar nesse trem. Vai ter que pedir por favor para Deus para se encaixar nesse trem, para se manter muçulmano, para ficar firme no Islã. Nessa época que a gente vê muitas coisas acontecendo. Então, eu aproveito isso para falar sobre a súplica, o que pedir para Deus. O que pedir para Deus. E a gente sabe que a porta do duá está aberta em qualquer momento. Nesse momento, se algum de nós sair, ir para a casa dele, fechar a porta do quarto e começar a pedir para Deus, Deus está te ouvindo e está te vendo. E sabe da sua necessidade, sabe o que passa nos seus pensamentos, sabe tudo o que você precisa. E pode resolver de uma maneira que você nem imagina. Isso aqui é uma crença. Isso aqui é crença, a gente acredita. Porém, o mês do Ramadã é um mês que a chance da sua súplica ser aceita é maior. Por quê? Porque o duá do jejuador, no Ramadã e fora do Ramadã, é aceito. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. O duá do jejuador, no mês do Ramadã, no mês do jejum, e fora do mês do jejum, também é aceito. Se uma pessoa estiver jejuando hoje e pedir para Deus, o duá dele, inshallah, tem muito mais chances de ser aceito do que uma pessoa que não está de jejum. Lógico, isso aqui é uma regra geral, tem exceções. Quando a gente fala que uma pessoa não está de jejum, a pessoa que está de jejum tem mais chances de ser aceita. É importante a gente entender, pessoal, para a gente não confundir as informações. A pessoa tem que entender o Islã direito. A pessoa que está de jejum pode ser aceita o duá mais do que a pessoa que não está de jejum. Isso aqui é uma regra geral. Pode ter exceções. Como exceções? Pode ser que uma pessoa que não está de jejum é mais virtuosa, é mais próxima de Deus. Se ele levantar a mão, é atendido na hora. Isso aqui não dá para comparar com ele. Um jejuador que o dinheiro dele é ilícito, que pega o dinheiro enganando os outros. Ou mente ou mente no comércio dele, ou na forma que ele... Ou a vida dele é errada, ou ele tem arrogância no coração, ou outras coisas. Essas pessoas, então, eu estou falando uma regra geral. O jejuador tem mais chances que a súplica dele seja aceita. E no Ramadã todo mundo está de jejum. E o jejum que mais agrada a Deus é o jejum obrigatório. As ações obrigatórias agradam mais a Allah do que as sunnas. O jejum do Ramadã é melhor do que o jejum fora do Ramadã. As 5 orações obrigatórias são melhores do que as orações sunnas. É melhor que as orações sunnas. Por isso é errado a pessoa que reza o Tarawih, por exemplo, reza a oração da noite e não reza o Fajr. Uma pessoa não reza as 5 orações e reza a noite inteira. Está errado, não reza a noite inteira. Reza só 5 obrigatórias. Se você conseguir depois, você acrescenta aos poucos. Faz as suas obrigações. São as 5 orações, o jejum do Ramadã. Quem tiver condições, paga o zakat. Essas são as obrigações que Deus ordenou você a fazer. Mesma coisa, uma pessoa que quer divulgar o Islã, ele ainda o quê? Ele não está conseguindo seguir o Islã direito. E quer divulgar o Islã. Está errado. Não é para divulgar o Islã. É para você seguir o Islã direito. Você vai ser perguntado por suas ações. Eu tenho que divulgar para os outros. Vou ajudar os outros, só que você não tem dinheiro nem para comer. Não, está errado. Você ajuda e depois, se você puder melhorar, você ajuda os outros. As pessoas têm que entender primeiro esse ponto. Então, voltando ao assunto, o mês do Ramadã é um mês em que Allah aceita as súplicas, inshallah. E Allah citou a súplica no meio dos versículos que ele estava falando sobre o jejum do Ramadã. Na Surat al-Baqarah, Allah fala sobre a súplica no meio dos versículos em que ele fala sobre o jejum. Isso aqui mostra que entre o mês do Ramadã e a súplica tem uma ligação direta, é claro isso. E o horário que a pessoa tem mais chance, o melhor horário para fazer duá para o jejuador é antes da quebra do jejum. Os últimos 20 minutos antes de você quebrar o jejum, tenta se isolar e ficar sozinho. Naquele momento que o corpo está sem comida e o corpo está com fome, está mais fraco, o coração fica mais mole, mais sensível. A chance de você chorar no duá, as lágrimas descerem é maior. A chance das lágrimas descerem é maior. E se as suas lágrimas descerem, a chance de Allah atender o seu pedido é maior. Se as suas lágrimas descerem, é um sinal bom para você durante o duá. Porque tem pessoas que pede, só que você vê que... Às vezes você vê pessoas fazendo duá. Eu já vi pessoas com a mão levantada, olhando para os lados. Quem está entrando na mesquita? Aqui, eu já vi. Ela está assim, com a mão levantada, ele está fazendo assim, daqui a pouco ele olha para o lado.
Não, seu coração tem que estar concentrado com Deus. E o único que vai te ajudar a se concentrar no dua é Deus. Preste atenção, pessoal. A concentração na súplica, a concentração na hora de pedir para Deus, é um presente de Deus. Quem não consegue se concentrar, pede para Deus, pede ajuda. Isso aqui mostra, tudo isso prova, que a gente depende de Deus, que a gente é necessitado, a gente precisa de Allah. Sem Allah você não vai conseguir se concentrar na súplica, sem Allah você não vai conseguir chorar na súplica. Sem Allah você não vai conseguir fazer súplica. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Então, antes de quebrar o jejum, uns 20 minutos, e na hora da madrugada, o último terço da noite, o dua é aceito por Deus. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado: "Ayu du'a asma'?" Qala dubura as-salawat al-maktuba wa fi jawf al-layl al-akhir, ou kama qala alaihi salatu wassalam. O profeta fala sallallahu alaihi wasallam que no último terço da noite, que mais ou menos começa entre 1h20 e 1h30 da madrugada até o Fajr. Da 1h30 da madrugada até a hora do adhan, a hora que começa o jejum, até a hora do Fajr, o dua é aceito. Esse é o horário que a pessoa tem que sentar e se humilhar para Deus. 15 minutos. Pede ajuda para Deus para se concentrar. Tenta ver quais são os seus problemas, o que você tem que corrigir, o que você tem que mudar. Vê se você está seguindo no caminho certo, está no caminho errado. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração em relação às outras pessoas? Se o seu coração está puro ou não está puro? Allah só vai aceitar de você no dia do juízo final se seu coração for puro. E coração puro é você não ter ódio, não ter inveja, querer o bem dos muçulmanos. É muita coisa. E é um assunto complicado, é um assunto delicado, como purificar o coração. O primeiro caminho para purificar o coração, para Deus gostar de você, se o seu coração não for puro, Deus não gosta de você. E o primeiro caminho para a pessoa purificar o coração é a súplica. Quando as pessoas, os sábios que falam, tem tal motivo, tal motivo, tal motivo, o primeiro caminho para tudo é a súplica. É você pedir para Allah, louvado seja. E o que a pessoa deve pedir no mês do Ramadã? E fora do mês do Ramadã, e agora? Pessoal, a primeira coisa que você tem que pedir é para que Allah te mantenha muçulmano e que você morra muçulmano. Isso é o mais importante. Allah, louvado seja, ele fala na Surah Al-Baqarah, de uma forma negativa, ele se refere de uma forma negativa àquelas pessoas que só pedem aquilo que eles precisam da vida mundana. Allah diz: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Nesses versículos, Allah se refere de uma maneira negativa àqueles que só pensam na vida mundana e só pedem aquilo que eles precisam da vida mundana. E ele se refere de uma maneira positiva e elogia aqueles que pedem o bem dessa vida e o bem da outra vida, o paraíso na outra vida. E pedem que Allah livre eles do castigo do inferno. Então o que a pessoa deve pedir? O bem dessa vida e o bem da outra. Principalmente da outra. Como Aisha, radiyallahu anha, ela diz, se eu não me engano, Aisha que relata, que a súplica que o profeta sallallahu alaihi wasallam mais dizia e mais pedia é que Allah mantivesse ele muçulmano. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, me mantenha muçulmano, me mantenha firme no Islã. Me mantenha firme no Islã. Isso aqui é um presente de Deus. Igual eu falei, pessoal, isso aqui é um presente. Você continuar sendo muçulmano é um presente de Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem nada melhor que isso. Não tem nada melhor que isso, você ser muçulmano. Porque Allah não precisa da gente. E igual eu tinha falado anteriormente, o Islã não precisa da gente. Não precisa de ninguém. Não faz falta, nenhum de nós faz falta na religião do Islã. Mas pra gente faz falta. Porque se a gente não for muçulmano, que Deus nos livre disso, o destino é o inferno eternamente. O destino é o inferno eternamente. Então para nós faz falta essa religião, faz falta ser muçulmano, faz falta continuar no Islã. Então peça para Allah subhanahu wa ta'ala te dar um coração puro. Peça para Allah subhanahu wa ta'ala fazer com que você seja um morador, um habitante do paraíso. Essa vida é curta. Essa vida é curta, se desapegue das pessoas. Tenta ter um pouco de tempo, aprenda a viver sozinho. Tem pessoas que não só conseguem viver convivendo com os outros. Aprenda a sentir o sabor de ouvir o Alcorão durante o mês do Ramadã, de fazer a súplica. Pede para Deus isso. Não é fácil isso. Sentir o prazer, eu gosto de ficar sozinho ouvindo o Alcorão e lendo o Alcorão. Isso aqui isso aqui é para poucos. Não é para muitas pessoas. É para poucas pessoas. Então pede para Deus isso. Pede para Deus tornar você uma pessoa virtuosa. Porque é Deus que torna a pessoa virtuosa. É Deus que orienta e é Deus que desvia. É Deus que orienta e Deus que desvia. Lógico que é um assunto complexo, que eu não vou entrar nesse assunto agora. A pessoa fala, como é que Deus orienta, como é que Deus desvia?
A gente tem que entender que Deus é justo, Deus não é injusto, mas está tudo nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é você que se orienta. Não depende de você seguir o caminho certo. Não depende de você continuar nesse caminho firme. Não depende de você ser submisso a Allah subhanahu wa ta'ala. Não depende de você ficar longe e afastado dos pecados. Depende de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo isso depende de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se a pessoa saber que ele é necessitado, sentir que ele é necessitado, primeira coisa, sinta que você é necessitado. Que você é dependente a cada instante, a cada suspiro que você dá, você depende de Allah. Você depende da misericórdia dele. Você depende da orientação dele. Você depende da ajuda dele. Se você tiver isso em sua mente, aí você levanta a mão para Deus. E aí tem as coisas recomendáveis no dua. É bom tá de wudu, é bom estar com a ablução feita. E que se não tiver de ablução também não tem problema. Se direcionar na direção da Qibla, na direção de Meca, e levanta a mão. Levanta a mão e pede para Deus. Como é que pede para Deus? Do mesmo jeito que você for desabafar com uma pessoa, fala com Allah subhanahu wa ta'ala com voz baixa e com humilhação. Começa elogiando Allah. Fala, Ya Allah, o Senhor disse no Alcorão. É um exemplo. Como elogiar Allah? Faz parte da sunnah elogiar Allah antes do dua. Como elogiar a Deus? Vou dar um exemplo, só para vocês saberem mais ou menos como fazer o dua. Levantem a mão e falam, ó Allah, o Senhor disse no Alcorão, e a gente acredita que o Alcorão é a sua revelação, que não foi mudada, e é a verdade. O Senhor disse no Alcorão que você atende às súplicas dos necessitados. E o Senhor sabe que eu sou necessitado. E depois diga, ó Allah, que sua paz e sua bênção esteja sobre o profeta Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Depois pede na língua portuguesa, do jeito que você sabe, pede para Deus. Não precisa ser em árabe. Não precisa ser sem árabe. Agora, se você tiver algumas súplicas memorizadas em árabe, ou o significado dela em português é bom. Igual Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar, é um dua completo. Oh Allah, nos deu bem nessa vida, e nos deu o paraíso na outra, e nos livre do castigo do inferno. Essa é uma súplica completa. Porém, familiar, ou tem um problema com o filho, ou tem um pecado que não consegue abandonar nunca, ou tem uma pessoa com um problema financeiro que não se resolve há anos. Um problema que continua com a pessoa e não resolve, não tem solução, e não vai ter solução, vai continuar assim para sempre se Allah não quiser mudar. Pode ter certeza. Se Allah não quiser mudar o seu problema, você vai continuar com esse problema para sempre. Seja um problema religioso ou um problema mundano. Qual que é a porta que a gente tem? Esses problemas fazem parte do destino de Deus. E a única coisa que pode mudar o destino de Deus é o dua, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deus criou o pobre e o rico. Deus criou o forte e o fraco. Deus criou os problemas dentro das famílias. Tudo isso é de Allah. Como mudar? Tem alguma porta para mudar? É a súplica. É a súplica. Então, pessoal, peçam para Deus, peçam ajuda para Ele, e acreditem que Ele atende, e não a pessoa que não vê resultado no dua, o meu conselho, a pessoa que não vê resultado na súplica, e não sente que a súplica está sendo atendida, eu vou terminar a aula com isso, não perca esperanças. Pede para Deus, fala, Ya Allah, se eu tenho algum pecado, me ajuda a me arrepender do meu pecado ou do meu erro, se tem algum motivo para o Senhor não me atender, mas não pode ser arrogante com Allah. O problema é que aqui, quando a pessoa, no dua, tem muita relação entre o dua e a humildade a Deus. Tem pessoas que levantam a mão com arrogância no coração. Tem pessoas que estão com a mão levantada, só que o coração está cheio o quê? De arrogância. Dá para perceber, você tem que tentar sentir se você tem arrogância. Se você está com arrogância no coração, peça para Deus, Ya Allah, tira a arrogância do meu coração, por favor. Porque enquanto você estiver com essa arrogância, vai ser difícil. Fala, Ya Allah, tira essa arrogância do meu coração. E reconheça que você não merece nada. Reconheça que você não merece nada. E depois pede para Allah o favor dele. Porque tudo, pessoal, não tem uma pessoa no universo que tem uma coisa boa, seja religiosa ou mundana. Qualquer pessoa, se for uma pessoa muito religiosa e com tudo que ele quer da vida mundana, é tudo favor de Allah. Pessoal, isso aqui é uma questão de crença. A gente não fala para agradar as pessoas, ou como não é humildade. Presta atenção. Não é humildade. Isso aqui é crença. Tudo que a pessoa tem de bom na vida é um favor de Deus. É um favor. Tipo, o que é um favor? Pensa, se tiver uma pessoa na rua pedindo esmola, e você ir lá e dá um dinheiro para ele, ele tem direito de você dar 10 reais, é um favor que você fez com ele. É um favor. Uma pessoa na rua, você não tem obrigação com ele. Uma pessoa na rua, um mendigo pedindo esmola, você vai lá e dá 100 reais para ele. Ele não fez nada para você dar 100 reais para ele, é um favor que você fez com ele. Tudo que a gente tem de bom, seja religioso ou mundano, é favor de Deus.
E tudo que a pessoa tem de ruim é justiça de Deus. Preste atenção. Se uma pessoa não é muçulmana e Deus não quer guiá-la para o Islã, é uma justiça de Deus com essa pessoa. E se uma pessoa é muçulmana, Deus quis fazer o favor com essa pessoa e não quis fazer o favor com a outra. Por que Deus quis fazer esse favor? Allahu A'lam. Isso aqui é uma questão, como disse Ibn Abbas, o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, al-qadaru sirrullah. O destino é um segredo de Deus. O destino é um segredo de Allah. Então tudo que a gente tem de bom e positivo é um favor de Deus. Então tira a arrogância do coração e fala, Allah, eu quero o seu favor. Por favor, não impede de mim as suas virtudes. Não me impede as suas dádivas por causa de meus pecados. Aprendam a pedir para Deus. E se você ficar levantando a mão, insistindo para Deus, Allah vai te ensinar como fazer o dua. Não desanime. Tem pessoas que ficaram anos e anos fazendo dua. Anos. Até que Allah atendeu eles. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Se alguém tiver alguma dúvida. A gente ouviu algo da parte da educação do muçulmano ao pedir a Deus Altíssimo seja. Ou seja, como pedir e o que pedir. Também citou algumas situações em que a prece, ou o pedido, ou a súplica tendem a ser mais atendidas, né? Eu cito aqui parte daquilo que é citado das preces ou das súplicas, por exemplo, de alguns profetas. Vocês sabem que Deus Altíssimo seja no Alcorão cita as histórias de alguns profetas, alguns episódios de suas vidas. Então, Sheikh Zaid citou, por exemplo, uma prece: Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. A pergunta: o que pedir? Então, uma das preces que estão expressas no Alcorão: ó nosso Senhor, nos dê do bem dessa vida e do bem da vida eterna e nos salve do fogo do inferno. Ou seja, o que pedir? A resposta: pedir daquilo que a gente almeja, deseja, dos bens dessa vida, nesse mundo, a riqueza, a prosperidade, a família, a saúde, o bem-estar, a tranquilidade, e também pedir daquilo que é parte do que existe no além, na vida eterna, após a nossa morte, no que nós chamamos do último dia. Ou seja, o perdão de Deus, o paraíso, a salvação. Allah subhanahu wa ta'ala cita, por exemplo, sobre Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Cita que ele pediu a Deus e cita vários du'a, várias súplicas. Uma delas ele disse: Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Desculpa, ele disse: Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ou seja, o que pedir? Olha, vejam a tradução desse pedido, dessa súplica. Ele pede para si mesmo, para os seus pais e para a sua descendência. Pede para ele, pensa nele mesmo, depois naqueles que são mais próximos dele, pai e mãe, e depois naqueles que são seus descendentes, filhos e outros descendentes. Ele disse: ó meu Senhor, me faça observador da oração, e assim também faça a minha descendência alguém que é observador da oração. Num outro episódio, quando Noé, que a paz de Deus esteja com ele, se dirigia a Deus, ele disse: Rabbi ighfir li, ó Deus, perdoe-me. Aí depois disse: e aos meus pais. E aí depois disse: e àqueles que entram em minha casa sendo crentes. Aí pediu para os crentes apenas. E depois disse: walil mu'minina wal mu'minat. E para os crentes e para as crentes. E assim por diante. Por exemplo, tem palavras muito simples que em árabe a gente repete bastante. Por exemplo, falar a palavra e repeti-la em português. A gente tem, por exemplo, Allahumma ighfirli. Ó Deus, me perdoe. Então, Allahumma ighfirli, perdoe. Depois, outra palavra, warhamni. E tende misericórdia de mim. Então, eu peço a misericórdia de Deus. Outra palavra, warzuqni, ou seja, e me dê do teu sustento, me dê a riqueza. Por exemplo, wa'afini,
e me dê o bem-estar, e assim por diante. Então temos vários pontos aqui, sempre a gente pode repetir algumas palavras, algumas situações. Então, o que pedir, quais as situações em que mais a súplica é atendida, por exemplo, depois da oração, durante o jejum, no mês de Ramadã, como o Sheikh disse. Então, o que pedir, quais as situações em que as súplicas são mais atendidas, e também qual é a minha educação ao pedir. Como o Sheikh citou, por exemplo, primeiro elogiar a Deus, pedir o seu perdão, pedir as bênçãos ao mensageiro e depois pedir. E quem ler Surat al-Fatiha vai perceber que existe essa educação em Surat al-Fatiha. Para finalizar, vamos ler Surat al-Fatiha. O que tem em Surat al-Fatiha? E percebam que o pedido em Surat al-Fatiha começa com Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guia-nos à senda reta. Antes disso, é tudo elogio a Deus. Então, Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o misericordioso, o clemente. Aí depois, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Ar-Rahmanir-Rahim. Aquele que é misericordioso, que é clemente. Ou seja, você disse que Deus é o Criador de tudo, e Ele é o Senhor. Depois disse que Ele é misericordioso. Depois, Malik Yawmiddin, e Ele é o soberano do dia do juízo. Aí depois você conclui, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só te adoramos, só de te imploramos ajuda. Aí agora tudo que vem depois é o pedido. Quem reza 5 orações, quantas vezes faz esse pedido? Quem conta? Quantas rak'ah, quantas genuflexões a gente reza? Se rezar somente o básico. 2, mais 4 agora. Já deu quanto? 10. Mais 3, 13. Mais 4, 17. Ou seja, obrigatoriamente 17 vezes a gente repete essa súplica, né? Então a gente finaliza com a palavra do Sheikh Zaid e agradece a ele pelas palavras. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, vocês podem fazer, podem perguntar.